bizarro, né? A gente tá perdendo infraestrutura. É porque a gente só investiu em infraestrutura na década de 70, 60, né? Depois a gente não teve investimento mais, né? Às vezes teve alguns investimentos, mas foram, sei lá, investimentos estratégicos para melhorar e depois entregar para outro setor, que foram as privatizações que aconteceram. Sim, esse assunto é legal. Assim, é que assim, a gente tá começando aqui, mas. Desculpa, velho. É que esse assunto é um tesão, Porque é meio que a formação bruta de capital fixo, acho que é isso o nome. Pra valer no Brasil, aconteceu ali no período da ditadura mesmo. A gente fez isso com endividamento externo, foi quando surge a dívida externa, mas assim, a gente foi formando capital bruto. A gente teve a crise do petróleo, a própria crise em si do regime militar à época. A gente vai para os anos 80 e vem a Constituição de 88 e a gente tem que começar a entender, ali de 88 para cá, a gente aumentou muito o custeio do Estado brasileiro, né? Os legisladores à época falaram, nós vamos fazer investimento social, vamos investir... O aparato pessoal da máquina do Estado brasileiro e até uma certa invasão do Estado brasileiro por parte de um sindicalismo que estava fazendo sentido à época. A gente estava no final de um conflito da ditadura militar, a luta do funcionalismo por mais direitos e tal, a expansão da atividade do Estado, sempre voltado muito para o custeio, diminuiu a capacidade de investimento. Eu acho que a gente, dos anos 90 para cá, cai assim, muito a capacidade de investimento nossa. E com pouca capacidade de investimento, você começa a perder, literalmente você começa a perder o que você tem em termos de estrutura. Então a China tá bombando em estrutura, né? Quando a gente vai falar em formação de capital bruto na China, a gente tá falando em assim, coisas colossais, os caras constroem cidades inteiras, e a gente não. Só que esses assuntos são todos correlacionados, porque quando a gente começa a misturar, por exemplo, a incapacidade do Estado em investir em infraestrutura, de infraestrutura básica, assim, de moradia, asfalto, casa, metrô, esgoto a gente entende da favelização, o cara tá puto de, sei lá, o cara mora em São Paulo, o cara mora na periferia, demora 3 horas para chegar no trabalho, a vida ruim que as pessoas têm nos centros urbanos. Então, esses assuntos estão todos correlacionados. Eu acho que esse assunto ele é meio que fascinante, porque tem um gargalo ali, talvez de um momento histórico, e esse gargalo a gente precisa resolver. E eu acho que a solução para esse gargalo, ela passa por várias formas de pensar. Por isso que eu não vou conseguir chegar aqui, talvez, com uma resposta perfeitamente liberal, ou talvez perfeitamente desenvolvimentista. Mas em que momento que acontece esse gargalo que você vê? Eu acho assim, o Brasil, diferente da China, a China, ela viu um êxodo rural gigantesco acontecer. Só que eles controlaram o êxodo rural e eles mantiveram a capacidade de investimento do Estado. Na verdade, Ela viu ou ela promoveu esse êxodo rural? Ela promoveu também, mas era inevitável, porque todo crescimento tem um êxodo rural. Mas foi estratégico, eu acho, ali, né? Não, também. Vamos construir aqui e naturalmente as pessoas vão... Não, claro, mas as pessoas iriam, mas eles também controlaram, eles não deixaram ser desordenado. Claro. Na China você tem a lógica da poupança, não só na China, na Coreia. Os países orientais têm essa mentalidade de poupança que é um pouco diferente daqui. E você tinha poupança, você tinha um Estado participando desse processo, e essa migração foi mais ou menos controlada, ou devidamente controlada. Aqui isso não aconteceu assim. Então, no período da grande migração e do êxodo rural que a gente viu nos anos 60, 70, 80 e 90, isso criou um estoque de mão de obra que foram para as grandes cidades. Sim. Só que o Estado não dispunha de meios de receber essas pessoas. Então, ali surge a favelização, o Estado, vamos dizer, a incapacidade de investimento do Estado faz com que essas pessoas, vamos dizer, se acumulem nessas periferias, sem casa, sem saneamento, o serviço público não chega, o Estado não dispunha de meio para investir. Imagina, milhões de pessoas que moravam em cidades do interior, do Nordeste, de Minas, foram para as capitais. Um vai para Recife, o outro vai para São Paulo, se acumularam mais em São Paulo e Rio de Janeiro. E aí surge uma série de problemas sociais. Vamos dizer, o Comando Vermelho, as facções surgem nesse contexto da favelização. A impossibilidade de uma vida urbana nessas grandes cidades, digna para essas pessoas que moram nessas periferias, porque como a gente não conseguiu investir em infraestrutura, sei lá, em metrô, pro cara sair do Capão Redondo, vamos botar lá em São Paulo, e ir trabalhar mais perto do centro, porque a gente não consegue fazer metrô, no Brasil parece um negócio maluco, faz com que a vida da pessoa mais pobre que migrou nesse processo todo seja até hoje uma desgraça. Então a gente está falando de um processo que se acelera muito na industrialização brasileira, vai dos anos 60, 70, 80, 90,
2000, 2010, a gente está em 2020 e ainda tem o mesmo problema. Então, não é que esse é um fato gerador, mas vamos dizer assim, esse é um momento histórico em que talvez as grandes chagas urbanas nossas e o problema de violência que a gente tem, elas se acumularam. E meio que a Constituição nossa, o pacto social, as escolhas que a gente tomou como país de lá para cá, elas não responderam isso.